Bom dia pessoal, bem-vindo outra vez a mais um episódio do Hugo ao Volante. É o episódio número 2 e vamos fazer a continuação daquilo que estávamos a falar no episódio número 1. Eu penso que nós temos acabado aquele primeiro trabalho de Natal. Nós então começámos à procura de outros trabalhos que pudessem haver para aí. Na altura, o mais importante para nós, porque ainda não falávamos muito bem, era sobretudo conseguirmos um trabalho que nos pusesse a falar diariamente ou em contacto com pessoas inglesas. Eu acho que isto é muito importante e muitas pessoas não pensam nisso, porque obviamente há os trabalhos de retalho e customer service, eles não são muito bem pagos aqui em Inglaterra, pelo menos quando comparando com outros trabalhos. Então muitas pessoas caem, para mim, no erro de acabar por ficar a fazer trabalhos piores, aquilo que eles chamam os mucky jobs, porque normalmente pagam mais, ou um pouco mais do que os trabalhos de customer service. Geralmente, tipo, trabalhar numa loja ou trabalhar num restaurante. E quando eu digo trabalhar num restaurante, é trabalhar num restaurante como waiter, paga muito pouco, mesmo para a Inglaterra. Mas a nossa visão era de que nós tínhamos de conseguir falar melhor inglês, porque sem falarmos melhor inglês, nós nunca íamos conseguir ter um trabalho de escritório ou um trabalho numa empresa convencional, que era isso que nós queríamos, pelo menos na altura. Porque depois esses trabalhos de escritório já vão ser bem melhor pagos e com muito melhores condições do que um trabalho num armazém ou numa fábrica ou num retalho. E pronto, e também essa sempre foi a nossa ideia quando nós viemos para cá, era de virmos a conseguir um trabalho um trabalho das 9 às 5 convencional, digamos assim, porque eu não sei como funciona em Portugal, porque eu nunca trabalhei em Portugal, há anos já, mas nesses trabalhos piores, digamos assim, não há, por exemplo, vocês não têm direito a ter uns fins de semana para vocês, é sempre, ou quase sempre, por shifts. Se vocês ficam doentes ou por algum motivo têm de faltar ao trabalho, vocês não recebem pelos dias que estão doentes, a empresa não vos paga por isso, ou seja, vocês o que vão receber é o que eles chamam de statutory sick pay, que é um vencimento muito menor, que aquilo também de certa forma vem da parte da empresa, mas também está relacionado com o que o Estado paga à empresa ou qualquer coisa do género. Mas, por exemplo, no caso do meu trabalho de hoje em dia, se eu estiver doente, eu recebo um dia normal, tal como se eu tivesse estado a trabalhar, enquanto outras pessoas que têm contratos de 0 horas e esse tipo não têm o mesmo direito. Pronto, então, o que é que nós conseguimos? Nós, eu penso que demorámos depois cerca de 3 semanas a um mês a encontrar trabalho, um pouco mais do que da primeira vez. Porquê? Porque acabando a época de Natal, as empresas, muitas delas ficam com os trabalhadores que contrataram na época natalícia e mantêm-nos para o resto do ano, ao passo que outras empresas só precisam mesmo do reforço para a época de Natal, e as pessoas são informadas devidamente sobre isso quando iniciam o trabalho, e após a época de Natal pronto, as pessoas acabam por ser despedidas ou há um término do contrato, porque já não é preciso esse tal reforço. Eu e a Ana estávamos num desses trabalhos, porque quando nós chegámos à Inglaterra já era dezembro e acabámos por ver nessa situação. Passado aí a volta de um mês,
de nós andarmos a procurar trabalhos que fossem em customer service ou que tivessem contacto com o público, surgiu a oportunidade de ir trabalhar no McDonald's. Trabalhar no McDonald's, pessoal, eu penso que não é o trabalho de sonho de ninguém, ou de quase ninguém, ok? Mas nós ao irmos trabalhar para o McDonald's tínhamos duas vantagens, pelo menos duas grandes que eu consigo identificar. A primeira era que as contas iam ficar pagas, porque nós estávamos já há um mês, mais ou menos, sem trabalhar. Não chegou a um mês, cerca de 3 semanas para aí. E obviamente as contas começam-se a acumular. A segunda era que o McDonald's, ao ser um restaurante, cumpria o requisito de podermos falar com pessoas diariamente e conviver com colegas ingleses, o que ia acabar por melhorar o nosso nível de inglês. E, muito erradamente, ok, ao contrário de que muitas pessoas pensam, falar inglês não é assim tão fácil como se aprende na escola. Porquê? Porque tal como nós temos os nossos idiomas, expressões e o português, quer seja o português brasileiro ou o português de Portugal, que nós falamos no dia-a-dia, é diferente do português que, digamos assim, correto, que nós estudamos na escola. O inglês é exatamente a mesma coisa. Quando eles estão a falar, eles, por exemplo, nós na escola estudamos como é que se diz bom dia? E nós é tipo, sei lá, good morning, ok? Os ingleses, quando estão a falar entre si, se vocês disserem good morning, não é que eles vos vão achar esquisitos por dizerem good morning, mas a forma, por exemplo, como eles cumprimentam é só morning, que é um good morning assim muito metido para dentro, que vocês acabam quase por dizer um gay e morning. Pronto. Só que isto, numa escala de uma língua, ok, existe muita coisa mesmo, que uma pessoa chega aqui e é como se levasse uma chapada de inglês na cara e fica a pensar, se calhar tudo que eu acho que sabia de inglês não sabia, se calhar aquele fluente que todos nós pomos no CV, se calhar não é assim tão fluente, muito menos nativo, ok? Porque depois ainda há mais a diferença que o inglês britânico, ao meu ver, pelo menos, ainda é mais complicado de perceber, pelo menos para quem chega ao início, hoje em dia nem tanto, mas para quem chega ao início é mais complicado de perceber do que o inglês americano. Porque os sons que eles fazem são muito mais fechados, mas também porque muitas vezes eles não leem aquilo que escrevem, ok? Por exemplo, eu vivo ou aquilo que nós leríamos em Derbyshire, mas o que eles leem é Derbyshire. E o mesmo se aplica com o próprio nome da cidade, Derby, ok? Ou Derby, as they say. Nem sequer se escreve Derby, escreve-se Derby, ok? Os americanos, ou os australianos, ou qualquer pessoa que leia o que lá está, lê Derby, ou Derby, para nós. Mas os ingleses, apesar de se escrever Derby, eles leem Derby, ok? E é nessas pequenas coisas que, obviamente, o vosso inglês está completamente a milhas daquilo que é preciso para vocês trabalharem num escritório. Ou trabalharem num sítio onde possam diariamente falar com as pessoas. Então o McDonald's são muito bom por isso. E muitas vezes as pessoas dizem: trabalhar no McDonald's, isso não é o ideal, não conseguem arranjar uma coisa melhor, uma coisa assim. Porque, obviamente, para quem vai para a Inglaterra para trabalhar e ter uma vida melhor, e depois é que chegar aqui e quando liga à família diz: estou a trabalhar no McDonald's, as pessoas vão ficar tipo: então porquê que estás aí? Porque se tu quiseres trabalhar no McDonald's, tu também podes trabalhar aqui em Portugal. A questão é, o McDonald's
foi o restaurante que nos deu a oportunidade de nós podermos realmente explorar e melhorar o nosso inglês, quando qualquer uma das outras lojas, ou a maioria das outras lojas, vou pôr nestes termos, nunca nos iria dar essa oportunidade, porque eles estão-se completamente marimbando, ok? Se vocês não falam inglês, ou pelo menos este inglês correto, das duas uma, vão ser waiters num hotel, ok? Ou então vocês vão trabalhar no McDonald's ou em qualquer uma das outras cadeias do mesmo género, seja Burger King, KFC, ou o que vocês quiserem. E apesar do McDonald's, voltando ao assunto inicial, apesar do McDonald's pagar mal, tal como muitos outros do mesmo ramo, eles deram-nos a oportunidade de nós podermos estar em contacto com as pessoas diariamente, e isso para mim foi o que fez a diferença e o que desbloqueou o resto dos nossos dias aqui em Inglaterra, ok? Nós acabámos por estar a trabalhar no McDonald's um curto espaço de tempo. Julgo que tivemos lá cerca de 3 a 4 meses, não foi muito tempo, mas foi o suficiente para ambos ganharmos confiança e skills de falar inglês corrente como o resto das pessoas falam. Porquê? Ao contrário daquilo que é os armazéns ou fábricas, vocês não vão ver mais pessoal estrangeiro lá, ok? Pelo menos na nossa situação. Ao passo que, sei lá, nós, quando o nosso primeiro trabalho era num armazém, eu digo-vos que, sei lá, pelo menos 80% do pessoal que lá trabalhava era todo estrangeiro, 50% não falava inglês, ou pelo menos não falava inglês corretamente, ou tinha um nível muito mais abaixo que o nosso, e nós tínhamos acabado de chegar. Chegava-se ao ponto, gente, vocês vejam lá, porque pelo menos em Portugal, as lojas e outros, mesmo trabalhar em armazéns e coisas do género, eles exigem que se fale inglês. Em Inglaterra não é exigido que vocês falem inglês para trabalhar num armazém, ao ponto de que eles até tinham instruções em outras línguas, ok? Ou seja, uma pessoa que viesse, sei lá, da Polónia, nem sequer precisava de falar inglês, porque eles arranjavam pessoas que falavam polaco para lhes ensinar a fazer o que fosse preciso fazer, ok? Isto é só uma parte da diferença do mercado de trabalho que existe em Inglaterra em comparação, pelo menos a Portugal. Acabando o trabalho no McDonald's, eu e a Ana decidimos fazer uma pequena pausa, porque é quando dessa altura nós estávamos ainda a acabar o nosso mestrado. Isto para dar um pouco de contexto, quando nós nos mudámos para a Inglaterra, nós estávamos a fazer um segundo ano de mestrado em Portugal. O problema era que nós já estávamos com a ideia de vir para a Inglaterra, mas na altura, em 2018, disseram que, basicamente devido ao Brexit, a Inglaterra ia fechar a dia 31 de dezembro. O que acabou por não acontecer, mas na altura era assim que as coisas estavam definidas. Nós acabámos por vir em dezembro, para não perdermos a oportunidade de poder vir viver livremente para a Inglaterra sem maiores burocracias. Mas nós ainda estávamos a fazer um mestrado, estávamos no ano da tese, nós não tínhamos aulas, ou as que tínhamos podíamos assistir online, então acabámos por vir. Quando acabámos o trabalho no McDonald's, decidimos fazer então uma pausa para podermos dar continuidade à nossa tese, que estava a tornar-se muito difícil de conseguirmos fazer devido aos horários que o McDonald's nos impunha. Porque, sendo honesto, tirando a parte de poder falar inglês todos os dias, tudo o resto do McDonald's, para mim, foi uma experiência horrível, ok?
foi uma experiência que me endureceu muito como pessoa e tornou-me uma pessoa mais forte, mas o tempo que eu lá estive, aquilo era ridículo, ok? E o tipo de horários que nos davam, o tipo de coisas absurdas que nos pediam, aquilo era ridículo. Mas pronto, são águas passadas. Isto para dizer que não estávamos a conseguir fazer a tese e tirámos então, eu penso que na altura foi cerca de uns 4 ou 5 meses que nós planeámos, ok, nós vamos precisar deste tempo para acabar a tese, vamos acabar isto e depois a gente logo vê como é que vai fazer. Isto na altura estávamos em meados de abril, penso eu. Então nós basicamente nos próximos 4 ou 5 meses dedicámos-nos a ficar em casa a acabar a tese, a ter lá as tais reuniões com a nossa professora coordenadora que estava a ajudar a fazer a tese. Entretanto também tivemos de ir a Portugal para fazer estudos mais aprofundados sobre qualquer coisa que estava lá na tese, encontrar com os professores, etc, etc. Chegou então a setembro, não, antes disso, em agosto, ou seja, passando então uns 3, 4 meses, acho que não chegou a passar a serem necessários os 5, nós temos a tese praticamente acabada. Nós, a verdade é que nós empenhámos naquilo, estudámos a fundo, todos os dias, basicamente nós tratámos a tese como se fosse um trabalho. A gente levantava-se aí às 8h30, 9 da manhã, pimba, começávamos ali a dar-lhe, sem parar, sempre até às 5, ok? Isto foi como nós conseguimos fazer a tese em 3, 4 meses, ok? Eu penso que foi à volta de 4 meses que a gente acabou por demorar. Da segunda à sexta, 9 às 5, tal, era fazer tese. Sábado e domingo era para descansar e podermos também desanuviar um bocado, que também é preciso, que uma pessoa também frita a cabeça. Finais de junho, a Ana decidiu contactar o armazém inicial onde nós estávamos, onde tínhamos trabalhado em Inglaterra pela primeira vez, e perguntar se haveria algum trabalhito por lá que a gente pudesse fazer, porque não que a gente tivesse intenções de lá ficar, mas obviamente passado 3, 4 meses o dinheiro já apertava e tínhamos de arranjar qualquer coisa muito rápido. A coisa mais fácil de arranjar em Inglaterra é um trabalho no armazém. Vocês basicamente ligam no dia seguinte e estão lá a trabalhar, ou pelo menos assim o era. A Ana ligou para lá em finais de julho. Eles disseram, sim, a época de Natal até está para começar, porque reparem pessoal, apesar de ser época de Natal, a época de Natal começa para aí em agosto e vai até janeiro, ok? Portanto, apesar de ser época de Natal, aquilo é quase meio ano. Porque eles têm de preparar, tudo, receber todas aquelas mercadorias, etc, etc. Ao que eles disseram, ok, qual é que é os vossos nomes? E a Ana lá deu os nossos nomes. E eles disseram, sim, venham cá, já não sei, tipo, venham cá amanhã ou qualquer coisa desse género. Porque no ano passado, quando nós estávamos lá, eu lembro perfeitamente de quem veio a ser depois também o nosso chefe. Na altura era tipo o chefe Mora. Veio lá dizer, eu sei que vocês, deu um género de um pequeno discurso, eu sei que vocês estão agora a entrar em dezembro, portanto muito provavelmente vocês não vão ficar aqui para o resto do ano, mas mesmo assim não se deixem de esforçar, porque nós reparamos nisso e se vocês forem esforçados, vocês voltam a ser chamados a quando abrir a nova season, ou até talvez mais tarde, a meio do ano, porque a gente possa precisar. E eu e a Ana, mesmo sendo um trabalho que acabou por ser tipo 1 mês ou 2 meses, já não sei, nós tratámos como se tudo um trabalho normal fosse. E acreditem, é muito fácil vocês destacarem-se num ambiente desses, porque, muito honestamente falando, a maioria das pessoas que lá está, eles não querem saber daquilo para nada. Eles, os que não tiverem de trabalhar, eles não vão trabalhar. Fair enough, se é a cena deles, por mim tudo bem. Ao final do dia, tipo,
muita gente só está ali para fazer o deles e voltar para casa, mas se vocês tiverem uma ambição maior de querer fazer outras coisas, pá, façam pelo menos o que vos pedem e vocês já estão a fazer mais do que a maioria, ok? Então eles pediram os nossos nomes e disseram, sim, apareçam cá amanhã. E assim foi, nós fomos até lá e quando nos sentámos lá no escritório para assinar o contrato, etc., eles disseram assim, olha, a época de Natal está a começar, nós estamos a precisar de pessoal para o escritório, vocês percebem computadores, vocês sabem trabalhar com computadores? E foi assim a primeira oportunidade de trabalhar no escritório em Inglaterra que eu e a Ana tivemos. Eles basicamente sabiam os nossos nomes do ano passado, conhecíamos, pelo menos de cara, tivemos lá só um tempito, mas conhecíamos. A nossa avaliação tinha sido positiva e quando no ano seguinte eles deram-nos essa oportunidade. Disseram, é que nós agora vamos começar a candidatar, etc. Estamos à procura de pessoal, para pôr pessoal no escritório, que só agora é que estamos a começar a formar as equipas. Se vocês perceberem computadores, o trabalho é vosso. Olhem, para mim e para a Ana, que estávamos à espera de só conseguir um trabalho num armazém, algo mais temporário, só para cobrir as contas, dizerem-nos isto foi música para os nossos ouvidos. Tínhamos acabado de fazer a tese, íamos começar um trabalho agora no escritório e isso mudava já um pouco as coisas e como nós começávamos a ver tudo. Já não era tão mau como o McDonald's, ainda não era tipo um trabalho ideal, um verdadeiro trabalho, digamos assim, de escritório, mas em questões de horários e em questões de contrato, porque o contrato continuava a ser um contrato através de uma agência, mas já era um passo, não é? Para quem chegou à Inglaterra e foi trabalhar para um armazém a empacotar e a fazer picking, chamado picking and packing, ok? Saltar depois para um trabalho em Customer Service, ainda com o McDonald's, mas como nós sempre vimos as coisas, era um trabalho em Customer Service, onde nós estávamos a falar inglês todos os dias. Chegámos à tal entrevista novamente no primeiro armazém onde nós estávamos, o nosso inglês pessoal estava diferente, e as pessoas notam, e para quem vai para um armazém onde metade do pessoal não fala inglês, eles apanharem-se com duas pessoas que falam inglês corretamente, ok, acreditem, isso faz a diferença, isso é o que nos põe em melhores posições, em melhores lugares do que as outras pessoas que estão completamente marimbando, ok? E este é o meu conselho, não se isolem, falem o máximo de inglês que vocês puderem falar. E eu sei que tipo, quando o pessoal vem falar com outras pessoas portuguesas e do Brasil, porque é a sensação de estar em casa e de conforto, esqueçam o conforto por 2 ou 3 meses, ou 4, ou quando vocês conseguirem. Conheçam as pessoas inglesas, façam embrace, abracem a cultura abracem a cultura inglesa, vejam televisão em inglês, vejam YouTube em inglês, leiam livros, façam o que vocês puderem para vocês se familiarizarem com a língua, porque isso vai-vos abrir muitas portas em Inglaterra e isso vai fazer toda a diferença na vossa carreira. Se a vossa ambição for chegar a ter um trabalho das 9 às 5, como eu estou a ir agora, para uma empresa, estarem confortáveis, e terem os fins de semana, terem feriados, terem boas condições de trabalho, isto, dica do Hugo, aprendam inglês, ok? Porque é isso que vos vai abrir as portas. Bem pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo e até à próxima.